Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Bom dia que você está começando a assistir a gente agora. E convido você a abrir a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo, são 20 versículos, para que a gente tenha uma visão completa da narrativa bíblica. Primeiro Coríntios, capítulo 6, de 1 a 20, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, e submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso os indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos? Vamos juntos? Versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu quero usar como tema desta aula essa última frase do texto. Tem um advérbio de tempo, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus do vosso corpo. Eu quero meditar com vocês hoje sobre a teologia do corpo. A teologia do corpo. O que é que a Bíblia ensina sobre a importância do corpo? Se você observar em 1 Coríntios, capítulo 10, abra lá, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, 1 Coríntios 10, 31. O que diz aí? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo que nós devemos fazer para a glória de Deus. Então vamos tratar dessa matéria. O pessoal faz muita pergunta. E no Instagram, pastor, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então eu estou fazendo o seguinte, vem para a igreja, que eu não sou pastor delivery. Tem que vir para a igreja, aprender. E eu quero falar sobre o corpo aqui, não como personal trainer. Personal trainer, quando ele faz um plano de treinamento para você, ele usa lá um plano para você ficar o quê? Sarado. Eu quero falar sobre o corpo aqui, não como nutricionista, porque os nutricionistas dizem que você é o que você come. E olhando daqui de cima, a coisa está feia. Eu não sou médico, porque o médico cuida do seu corpo. Então tem especialista de unha de pé até do cérebro. Não é isso? Tem hoje a neurociência, que estuda o cérebro a partir... O cérebro é um órgão, como o coração, como o estômago. Então deixa de ser tonto. Quando trata de cérebro, e você quando morrer, eu espero que você doe o seu cérebro e faça o bem à humanidade, porque você é fora da curva, para a gente estudar seu cérebro. Eu não quero falar sobre corpo aqui como Masterchef. Quero falar sobre o corpo aqui como pastor, estudando a Bíblia. E crente tem que estudar sobre esse assunto nessa perspectiva. Essa carta de Paulo, ela é escrita para a igreja de Corinto. Uma igreja que ele plantou lá. Se você quer estudar a origem dessa igreja, ele plantou juntamente com Áquila e Priscila, Atos capítulo 18. Corinto era uma cidade portuária, cosmopolita. Era uma cidade devassa, por isso que o verbo corintianizar significa praticar aquilo que é errado. É daí que vem o termo Coríntias. Então você que é corintiano, estude a Bíblia. Paulo escreve essa carta para corrigir um monte de erros que essa igreja tinha cometido. Sobre o conceito de igreja, sobre orgulho da igreja, sobre celebração incorreta da igreja, sobre participação de sacrifícios,
E nesse capítulo ele trata sobre sexo, sobre o corpo humano. E ele começa essa carta, esse capítulo, falando que nós, como igreja, somos separados do Estado. E que os nossos problemas, as nossas demandas, elas devem ser tratadas internamente. Tá certo? A igreja, ela é regida por princípios, pela palavra de Deus. Os tribunais externos são regidos pelos códigos civis, pelas leis. Então ele começa questionando justamente isto. E ele vai falar, numa linguagem popular, que sujeira se lava em casa. O litígio que nós temos aqui entre irmãos deve ser tratado no âmbito da igreja e não ser levado aos tribunais o quê? Seculares. Veja no versículo 1: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os justos e não perante os santos? Então veja aqui, 3 princípios nesse versículo. A igreja não é um lugar perfeito, os crentes não são perfeitos e brigam entre si, gerando muitas contendas. O fato da gente ser crente não significa que a gente não o quê? Brigue. Tem briga na igreja. Então, se você está procurando uma igreja perfeita para você se tornar membro, procure outra, que é a igreja de Pinheiro, é uma igreja de confusão. A começar do pastor. Segundo, várias contendas que acontecem entre irmãos na igreja, algumas são graves e precisam ser julgadas pelo tribunal eclesiástico. Então há pecados na igreja que devem ser tratados não publicamente, não na assembleia, mas são pecados que devem ser tratados e julgados convenientemente nos tribunais. Na igreja presbiteriana nós temos o conselho. Então, tem um problema aqui, um irmão que pisou na bola e tal, encaminha um assunto para o conselho chama o irmão. Há um casal que está brigando muito aqui, e agora, briga de casal, até o pessoal do condomínio pode denunciar você. Porque antigamente os crentes brigavam e ficavam em secreto, mas agora com essa lei, o síndico tem que denunciar. Está uma festa. Terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar que toda contenda entre irmãos na igreja, por mais grave que seja, não deve ser julgada por tribunais compostos por incrédulos. Então nós temos aqui o nosso querido irmão, pastor presbiteriano, que é do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele manda lá no CES, aqui não. Assuntos do Supremo Tribunal Federal são assuntos do Supremo. Assuntos de igreja são assuntos o quê? Internos. Porque o que é pecado aqui, pode não ser pecado o quê? Lá. Aqui é regido pela palavra de Deus. Paulo, ele vai apresentar algumas razões para que as contendas da igreja não sejam julgadas pelos tribunais do mundo. Vou só citar. Primeiro, uma razão teológica, escatológica. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Quem é que vai julgar o mundo? A igreja. Então a igreja não julga o mundo. Nós vamos julgar o mundo e vamos, com Cristo, estabelecer a justiça eterna. Segundo, razão espiritual. Ele diz: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, homens mundanos,
homens mundanos, não têm autoridade espiritual e nem referencial ético para julgar os assuntos da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Paulo está orientando a gente. Não adianta você trazer uma pessoa do mundo para julgar as questões de pecado dentro da igreja. Terceiro lugar, terceira razão, teológica, espiritual, testemunho. Ele diz: para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. É uma vergonha para a igreja, um escândalo espiritual, quando assuntos éticos da igreja são conhecidos e julgados pelos ímpios. A igreja deve identificar e julgar os seus próprios o quê? Pecados. Sabe o que a imprensa ímpia gosta? Pastor estupra criança. Já ouviram isso? Nem sabe se estuprou mesmo. Há um indício, mas eles adoram. Pastor roubou. Eu agora estou protegido, porque agora os deputados criaram uma lei, vai para o Senado, que não pode chamar o político de ladrão. Então, se você me chamar de ladrão, que eu sou político eclesiástico, você vai ficar preso. Pena de 2 a 5 anos. Olha que coisa. Olha a inversão de valores que nós estamos vivendo hoje. Quarto lugar, razão legal. Mas irá um irmão a juízo contra o irmão, isso perante incrédulos? Irmãos ofendidos não devem entrar em juízo contra os seus irmãos o quê? Ofensores. O fórum onde as questões espirituais e éticas da igreja devem ser julgadas não é o magistrado civil. Eu, como pastor, que falo muita besteira. Às vezes falo uma besteira aqui e o cara fica ofendido. O Alessandro aqui, né, Alessandro? Posso dar o seu exemplo? Ele veio aqui numa conexão com Deus. Ele era católico roxo. Aí o pastor Hernandes, infelizmente, pensa num dia infeliz, pregou contra o Papa. Esse Alessandro saiu daqui chateado, disse: não vem mais aqui nessa igreja. Está aí hoje, bênção pura. Você sabe o que eu estou dizendo aqui? Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que Paulo diz, irmãos? Quando a gente tiver problema, o cara falou: oh, pastor, isso é isso, é boca mole. Sou boca mole mesmo, tem esse defeito. Ore por mim. Pague um tratamento para mim, ver minha boca endurecer. Faça alguma coisa por mim, meu irmão. Diz o texto aí, veja o texto. No versículo 7, o que é que diz aí? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes o quê? A injustiça. Por que não sofreis antes o quê? O dano. O dano significa assim, às vezes é melhor você sofrer o dano. Vocês estão entendendo? O cara falou mal de você, perseguiu você. Não, pastor, só pode processar. Deixa esse irmão, deixa para lá. Deus vai pegar ele lá na curva. Irmãos, para a gente viver na igreja, para a gente viver o evangelho, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Tá certo? Muita gente vai dizer: pastor, não deixa isso barato. Vai lá. Não, meu, deixa para lá. Tá certo? Então é melhor você sofrer o quê? O dano, para você não criar problema dentro da igreja. Eu fui enganado. Meu irmão, deixa para lá. Deus tem muito mais para dar para a gente. Tem ou não tem? É melhor um acordo bem feito do que uma briga que não tem fim. Mas
Paulo vai argumentar a partir do versículo 9 até o versículo 11. Ele vai dizer que antes de ser crente, nós éramos ficha suja. Sabia disso? A igreja é uma comunidade de ex-pecadores. Só tem ex aqui. Ex-ladrão, ex-adúltero. Só pode entrar na igreja quem foi o quê? Transformado pelo Evangelho. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Então Paulo vai ensinar isso para a gente. Porque você diz assim, eu não gosto de igreja porque igreja só tem hipócrita. É verdade. Porque todo pecador tenta esconder o pecado, tenta negar o pecado. Todos nós temos um grau de hipocrisia. Procurando alguém, irmão? Já foi embora. Todos nós temos um nível de hipocrisia. Todos nós temos um nível de coerência. Só Jesus é perfeito. Mas nós lutamos, ou não? Nós lutamos contra o pecado. E Paulo vai falar uma coisa aqui que é muito importante, irmãos, a gente saber. E eu queria que você, a partir do versículo 9, veja lá. Paulo diz assim, ou não sabeis que os justos, os injustos, não herdarão o reino de Deus? A palavra injustos aqui significa aqueles que não foram o quê? Justificados por Deus. Aqueles que não foram transformados por Deus. Aqueles que não foram o quê? Santificados por Deus. Ou seja, só pode entrar no reino de Deus quem se tornou uma nova o quê? Criatura. E se você não é uma nova criatura, você não está dentro do reino de Deus. E você, antes de se tornar uma nova criatura, você tem um passado sujo. Você tem uma ficha suja. Eu vou fazer uma pergunta, não, muito pessoal, como diz o pastor Hernandes, muito pessoal. Quem tem passado sujo aqui, levanta a mão. E no presente, está mais ou menos, né? Tem uma sujeirinha, tá? Você tomou ceia hoje aqui, viu? Paulo vai dizer que lá na igreja de Corinto, tem alguns crentes que no passado foram sujos. E ele vai citar aqui 10 fichas sujas. Vamos ler lá? O que diz? Você sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aqueles que são injustos jamais serão membros da verdadeira igreja e não tão poucos serão admitidos no céu. Veja lá Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, 8. O que diz lá? 21, 8. O que diz lá? Leia para mim bem forte aí. Põe na tela, pessoal da transmissão. Fica esperto, pessoal da transmissão, tá? Senão a gente vai romper o contrato.
9:54. Cadê o versículo, meu irmão? Apocalipse 21. Eita, meu Deus. Apocalipse 21:8. Louvado seja Deus. Caprichou. Vamos lá? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, com fogo e enxofre, a saber. Quer que eu desenhe? Está claro ou não? Veja o que Paulo vai colocar aqui. E ele vai dizer, ou vai especificar vários tipos de pecadores com suas práticas específicas, que se não converterem ficarão fora do reino de Deus. Ele vai citar 10. A primeira delas, os impuros. Significa qualquer forma de perversão sexual, imoralidade e fornicação. Lá na igreja de Corinto, veja lá, 1 Coríntios 5:1. Veja lá, na igreja, viu? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio o quê? Não era a mãe, era o quê? A madrasta. Você já notou que o que o mundo ensina hoje é justamente a inversão disso? Pai transando com a filha transando com o pai, o genro transando com a nora transando com o genro. E todo mundo o quê? Aplaudindo. Eu já expliquei aqui, Levítico 18, 17, 18, lê depois lá. Então, ficarão de fora. Tais foste alguns de vós aqui, impuros. Segundo lugar, adúlteros. Adúlteros, aqueles que violam a aliança do matrimônio através da prática sexual. Adúlteros por pensamento. E por ação. Porque aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já está o quê? Adulterando. E as mulheres também, tá? Olhou para o bonitão. Que pedaço de mau caminho. Quer dizer que seu marido é um pedaço de mau caminho. O negócio está sério. Também, terceiro lugar, impuros, pulei um, né? Idólatras. E aqui, quando ele fala de idólatras, Paulo está tratando da imoralidade sexual ligada ao culto pagão da época. Existia lá em Corinto o culto, o templo da deusa Diana, Afrodite. Qual era a forma de adoração? Tem crente que quer gostar. Ia lá e tinha as prostitutas cultuais. Transava com as prostitutas. Glória a Afrodite! Eita, deusa maravilhosa! Transava. Era a forma de adoração. Então Paulo vai colocando aí. Lê comigo aí, gente, por favor, me acompanhe. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem o quê? Efeminados. Efeminados, na linguagem, seriam os macios, os suaves. Isto é, aqueles que perderam a sua virilidade masculina ou feminina. É o homossexual passivo. 5, sodomitas. É o termo usado para descrever os homossexuais ativos, os parceiros dos efeminados. 6, ladrões. São aqueles que roubam, são os cleptomaníacos. Mania de roubar, roubam. 7, avarentos. São os gananciosos ou ávidos por dinheiro ou lucro.
Versículo 8º lugar, 8º tipo de pecado, os cachaceiros, bêbados, significam aqueles que se entregam à bebida de uma maneira o quê? Incontrolável. Então os pinguços não herdarão o quê? O reino de Deus. Posso tomar uma, pastor? Pode. Veja a dose e a constância. Está tendo? Vou explicar isso. A Bíblia mostra o perigo e a bênção do que é o vinho. O vinho pode ser uma bênção, mas pode ser também uma maldição. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá. Os avarentos, os bêbados, 9º lugar, os maldizentes. Tem algum maldizente aqui? Você não fala mal dos outros, não? Mas são os maldizentes o quê? Que fazem parte do site, o fuxico evangélico. Maldizente, só sabe dizer o que é mal dos outros. Mal da igreja, mal de tudo. Aquele que injuria os outros, Mateus 5, 22. 10, os roubadores são os ladrões de qualquer tipo ou forma, aqueles que roubam de forma pensada e ostensiva. São aqueles que planejam o roubo, que cria leis para roubar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É aquele cara que seria hoje o quê? Esses caras da internet. Roubam ou não roubam? Entra nas contas, transfere. Roubam. Os bancos gastam hoje bilhões para proteger o sistema. Porque tem hacker roubando. Então, se você é hacker, cuidado, tá? Então, veja que Paulo, depois de citar esses 10 tipos de ex-crentes, ele diz: não herdarão o reino de Deus. Tais, ou seja, entre vocês aqui, fostes o quê? Alguns de vós. Não está dizendo que todo mundo foi assim, mas alguns aqui foram. Está certo? Tais fostes alguns de vós. Mas o que ele vai dizer? Adversativa, mas fostes o quê? Verbo aqui, fostes santificados, significa que sofreram uma ação santificadora. Foram passivos nesse processo. Fostes santificados. Fossem tornados o quê? Santos. Fostes o quê? Justificados. O que significa justificado? Nenhuma condenação há contra o quê? Você. Então, se pegar a sua ficha suja do passado, você diz: nenhuma condenação há para aquele que está o quê? Em Cristo. Eu fui, mas não sou mais. E toda a minha pena já foi cumprida por Jesus Cristo. Ele rasgou a promissória, que era a minha dívida. Eu era ladrão, mas agora não roubo mais. Trabalho com as minhas próprias mãos para o meu sustento e para abençoar a vida dos outros. Em nome de quem você foi justificado? Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito que é do nosso Deus. Amém. Amém. Agora, Paulo vai dizer: gente, agora que nós somos crentes, todas as coisas me são o quê? Lícitas. Isso aqui significa que eu vou agir de uma forma amorosa. Posso fazer e posso não fazer. Eu gosto dessa expressão, porque Paulo está nos ensinando aqui, e John Piper comenta esse capítulo. Ele diz que
Duas leis regem a vida do cristão: a lei do amor e a lei da liberdade. A primeira, a lei do amor, faz com que abramos mão da nossa vontade, visando a edificação do outro. O amor o quê? Edifica. O amor não se conduz o quê? Inconvenientemente. Por amor eu faço isso. Por amor a Deus, por amor ao próximo, eu abro mão da minha vontade. A segunda lei é a lei da liberdade, é a vida dirigida e controlada pelo Espírito Santo. Ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Se eu amo a Deus, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que Deus quer e aquilo que é bom para o outro. Vocês entenderam? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. Certo? Você bebe, tudo bem. Mas tem hora que você diz, eu não quero beber. Você bebe, mas você sabe que tem um irmão que se escandaliza com bebida. Você diz, eu não vou beber na casa do meu irmão. Quem gosta de carne de porco? Eu gosto, costelinha de porco. Aí chama o adventista, irmão. Pode, meu irmão. Vai escandalizar. Entendeu? Todo cachaceiro quer que o outro beba. Não é assim? Não, meu irmão. Tem gente que não bebe. Respeite. Respeite. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o que me convém. E para de ficar postando garrafa de vinho, cachaceiro. Tem uns cachaceiros crentes, posta vinho. Tem uns que postam comida. Ah, vamos fazer isso. Para de fazer isso. Você faz isso, a gente fica com água na boca, desgraçado. Pode comer. Você é exibido. Você está lá na Itália, posta, tá. Vai para Mendonça, e nós aqui, ralando. Trouxe a marmita. Tem esse negócio chato, marmita, tem que esquentar. E marmita orgânica. Cheio de couve-flor. Tem agora essas empresas especializadas que vendem marmita. Marmita de arroz, feijão e carne já é ruim, mas agora marmita com brócolis. Mas vamos lá. A última parte, e eu quero encerrar. Paulo vai dizer, a partir do versículo 13, até o versículo 20, ele diz assim: vamos nos manter o quê? Limpos. Vamos nos manter limpos. Deus nos limpou, Deus nos lavou, Deus nos purificou, Deus nos justificou, Deus nos santificou. Então nós vamos agora fugir do pecado. Nós vamos nos manter limpos. Tem mulher que tem toque, limpa a casa toda hora, mas não limpa a vida. Passa um veja espiritual aí, por favor, hoje. Limpa. Aí, Paulo vai mostrar as razões, porque ele vai falar do corpo, irmãos. E aí o que eu quero que você entenda? O nosso corpo é muito importante para Deus. Porque o corpo, o nosso corpo, é o espaço geográfico da santificação. Em primeiro lugar, versículo 13, vamos ler bem forte aí, 6:13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para... Mas Deus destruirá tanto este como... Porque o corpo não é para... Mas o Senhor, e o Senhor, o corpo.
Um dos argumentos mais usados para a prática sexual na época de Paulo, a prática da promiscuidade, é que o sexo, ele é um desejo alimentar. Logo, praticar sexo é atender uma necessidade física ou biológica. Paulo, porém, diz: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Deus tem um propósito espiritual para os nossos corpos. Por isso, nós não devemos praticar o que é a imoralidade sexual. Então, quando você estiver com desejo sexual, não olhe para sua irmã como se fosse uma batatinha. Passa a batatinha. Tá certo? Tem uns malucos que dizem: agora a partir de hoje eu sou uma batatinha. Pronto. Eu sou uma girafa. Não. Você tem desejo? Você tem. Porque Deus nos fez seres o quê? Desejo. Quem foi que criou o sexo? Deus. E a Bíblia diz que o sexo é bom. Mas o sexo deve ser praticado e usado dentro dos limites de Deus, da instrução de Deus, para prazer nosso, para alegria nossa. E o sexo está presente, os desejos sexuais, no nosso o quê? Corpo. Por isso que Deus é tão sábio que depois vai diminuindo. Estão entendendo ou não? Precisa desenhar? O corpo é para o Senhor. Segundo, versículo 14, Paulo diz que o corpo será ressuscitado pelo Senhor. No contexto grego, o corpo era visto de forma negativa. Era uma espécie de cárcere da alma. Dizia o filósofo grego: o corpo é uma sepultura. Epícito, o filósofo grego, declarou: eu sou uma pobre alma algemada a um cadáver. O cristianismo, porém, resgata o valor do corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Deus ressuscitou a Jesus e ressuscitará a todos. A ênfase de Paulo é que há vida após a morte, e essa vida será desfrutada pelo homem integralmente, corpo e alma. Em outras palavras, Deus tem um propósito eterno para os nossos corpos. Por isso, nós não devemos praticar a imoralidade o quê? Sexual. Terceiro lugar, o corpo é um membro de Cristo. Veja nos versos 15 a 17. 15 a 17, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que ele diz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito que com Ele. Por isso que o sexo para o cristão tem esse aspecto natural, mas também tem um aspecto o quê? Espiritual. Então não é pecado você, quando transar com a sua esposa, dizer glória a Deus, aleluia. Deu para entender ou não? Essa foi demais, aleluia, obrigado Deus. Aí você cai e dorme. Louvado seja Deus. Beba a água da tua cisterna. O sexo, antes do casamento, ele é proibido. Mas dentro do casamento, ele é o quê? Um mandamento. Não vos priveis uns aos outros. Você não tem direito sobre o seu corpo, e você, marido, não tem. Está frio? Levanta a perninha. Não dá com lingerie? Usa o edredom.
Sexo. Deus está mandando. E não me olhe com essa cara feia, não. O corpo é para o Senhor, o corpo será ressuscitado pelo Senhor, o corpo é um membro de Cristo. Significa, meus amados irmãos, Paulo está dizendo que se uma alma humana está unida a Cristo pela fé, o seu corpo também está unido o quê? A Cristo. O corpo e a alma estão unidos a Cristo. Ele diz, mas aquele que se une a Cristo, se une ao Senhor, é um espírito o quê? Com Ele. Porque quando você então transa fora do casamento, você está cometendo um pecado. E você está agredindo o quê? A Deus. Vamos lá? Para terminar. O corpo é para o Senhor, o corpo será ressuscitado pelo Senhor, o corpo é membro de Cristo. Quarto lugar, a imoralidade é um pecado contra o próprio quê? Corpo. Paulo ordena fugir o que da impureza. Qualquer outro pecado que se une, que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio quê? Corpo. E a melhor maneira de você não cometer esse pecado, qual é? Fugindo. Corra. Fugir. A maneira mais inteligente de lidar com o pecado sexual é o quê? Fugindo o quê? Dela. Você sabe que a carne é fraca, não sabe? Não é para você pecar, não. É uma advertência. A carne é fraca. Então, por que você vai para aquele lugar? Por que você se expõe? Você sabe. E eu falo, se eu for, eu caio. Eu não vou. Porque eu não sou de ferro. Você viu o vídeo que eu recebi ontem do padre? O padre diz, hoje não tem missa, 18 horas, porque ele estava no forró. Dançando com mulher tropicana, eu quero o seu amor. A carne é fraca, fugir. Perna para que eu te quero. Lembra da mulher dando em cima de José? Ele não foi discutir o sexo com a mulher, ele não foi dizer, olha, eu quero lhe apresentar o evangelho. A mulher não quer evangelho, ela quer sexo. Tonto. Ah, pastor, estou ajudando essa irmã. Foge. Essa irmã não quer ajuda, ela quer sexo. Ah, pastor, estou com um problema. Seu problema, ó. Não sou eu que resolvo, não, filha. É difícil, meu irmão. Então, fuja. Fuja. Fugir da impureza. Fugir, meu irmão, da internet. Fugir. Fugir da tentação de você entrar no... Como é que é o nome? Tinder. Como é o nome? Os adolescentes sabem tudo, eu não sei o nome, não. E é inglês, eu não sei inglês. São os aplicativos sexuais. Aí se baixou. Baixou para quê, filho? Você não aguenta. Aí você viaja, esposa em casa, liga brigando com você. Aí você pega o celular. Eu mereço. Desgraçado, merece ir para o inferno. Mas Deus te salvou. Não caia nessa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fuja. Faz como aquele irmão que viajou e já na portaria do hotel deram um book para ele. Ele subiu, entrou no quarto, trancou a porta e jogou a chave pela janela. Fuja. Não há ninguém forte diante do pecado, da tentação. Por isso que a gente deve orar, não nos deixe o quê? Cair, hein? Porque a tentação vem. A tentação vem. Mas em último lugar, quinto lugar, Paulo vai dizer, o corpo é o templo do Espírito Santo. Versos 19 e 20. Vamos ler? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós,
o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse versículo nos ensina 4 lições muito importantes. Primeiro, um fato: o corpo cristão é o templo do Espírito Santo. Está desarrumado, está mal vestido, mas você é o templo do Deus habita em você. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Então, quando você for, você pergunta: Espírito Santo pode? O que você acha? Pergunta para o Espírito Santo: é bonitona? Pergunta. O Espírito Santo está dentro de você. Segundo, se somos templo do Espírito Santo, tem uma consequência: somos propriedades do quê? De Deus. Então o corpo que eu tenho não é meu, o corpo é de Deus. Ele é proprietário, Ele me comprou com preço. Terceiro lugar, um custo. Fomos comprados por alto preço. Quarto lugar, uma obrigação: glorificai a Deus no vosso corpo. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Irmãos, a teologia do corpo, só tem essa teologia o cristão. Você não vai encontrar esse ensino em nenhum outro ramo religioso. Tá certo? Por isso que você, quando você for desfrutar o céu, você vai desfrutar o quê? Plenamente. Abra a sua Bíblia, vamos ficar de pé. Abra a sua Bíblia em 1 João. 1 João, capítulo 3. Diz assim, no versículo 2 e 3. Vamos ler juntos? 1 João 3, versículo 2 e 3. O que diz? Amados, agora somos, e ainda não se manifestou. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ser como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa, assim como Ele é puro. Então seremos semelhantes o quê? A Ele. Seremos semelhantes como? Corpo, espírito e alma. Seremos iguais a Jesus. Amém?